apresentação. Primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando a aula, que vão acompanhar agora, né, a aula de física. Já é o meu segundo momento aqui. Quem não esteve no primeiro momento, eu sou o professor Márcio Benício, professor de física do IFPA, e participo aqui junto com outros professores desse projeto, né, que tenta, que busca oportunizar melhores condições, né, para uma preparação no certame aí do Enem. A gente sabe que não é muito simples, então a gente procura facilitar esse caminho aqui. Então, hoje, nós vamos trabalhar, fazendo compartilhamento aqui. Apareceu. E agora foi, né? Então, hoje nós vamos Apareceu. estudar... Obrigado, professor. Vamos estudar as leis de Newton e algumas aplicações. Não vai ser a única aula sobre leis de Newton, a gente vai começar hoje. E no próximo encontro a gente vai diversificar as aplicações que envolvem essa lei. Sempre, quase todo o Enem, é muito comum cair alguma coisa da dinâmica, que é o que nós vamos estudar, né, hoje. Então, elas são muito conhecidas, mas as aplicações dela, dependendo de como elas são colocadas no problema, às vezes trazem algumas dúvidas. Então, a gente começa pelos fundamentos, pelo básico, para a gente poder avançar. Então, as leis de Newton. Dizemos que as leis de Newton são utilizadas principalmente no estudo da dinâmica, que é a parte da mecânica que estuda as causas que produzem e modificam os movimentos. Na última aula, estudamos basicamente movimentos, né? MRU, MRUV. E hoje vamos estudar, né, o que causa o movimento. Algumas grandezas, alguns conceitos fundamentais são importantes. Primeiro é a massa, né, uma grandeza escalar, que indica a quantidade de matéria em um corpo. Essa quantidade de matéria é determinada através da comparação com o valor padrão de matéria. Então, no sistema internacional, a gente utiliza o quilograma. O conceito de massa ele é bem elementar para o nível que a gente está estudando aqui. Basicamente, é entender que é a quantidade de matéria que um corpo possui. Força é a causa que produz num corpo variação de velocidade, ou melhor, produz aceleração. Isso aqui para a dinâmica, né? Porque a força, ela tem três coisas que ela pode fazer. Ela pode produzir movimento, ela pode também equilibrar um corpo e ela também pode deformar o corpo. Então, aqui a gente está tratando basicamente na produção de movimento através da força. E quando é dito variação da velocidade, também pode ser considerado o ato apenas, né, de apenas mover algo que antes estava parado. Então, a força ela pode cessar o movimento, ela pode produzir movimento, e isso está relacionado, né, basicamente com a primeira lei de Newton, que a gente chama também de princípio da inércia. Elas têm vários enunciados. Vamos ver aqui. Um corpo livre, o que é que diz a primeira lei? Um corpo livre de forças externas ou com o resultante delas igual a zero. Ele pode estar livre ou pode ter várias forças, na hora que eu somar essas forças, a resultante dá zero. Realizará um MRU, ou estará em repouso. A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o repouso ou MRU. Então, ele dá um exemplo aqui, que quando o cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, né, o cavaleiro é projetado para frente por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente as suas costas fazendo uma força contra o banco. E a inércia, gente, ela é corriqueira na nossa vida, né? A gente está lá dentro de um ônibus, quando o ônibus freia ou dá uma arrancada muito brusca, gera um certo desconforto por conta justamente da inércia, que é essa propriedade que tem, né, a tendência, que trabalha justamente essa tendência de quem está parado permanecer parado, quem está em movimento, a tendência é permanecer em movimento. O que altera essa tendência que é o agente chamado força. E mais um detalhe, gente, que quanto maior a massa do corpo, maior é a sua inércia. E claro, o contrário também, menor a massa, menor a inércia. E isso aí tem algumas implicações aí práticas que a gente vai ver. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica,
que quando, né, eu tenho uma força resultante, eu posso ter um conjunto de forças, mas na hora que eu somar todas elas, me interessa a resultante. Essa força resultante vai produzir numa massa uma aceleração. Então, uma das formas mais simples da gente propor, né, a equação fundamental da dinâmica é essa aqui, a famosa força igual a massa vezes a aceleração. Okay? Então, a massa está lá, né, tranquilona. Se a força produzindo movimento, né, se a resultante não for zero, então vai implicar numa aceleração, um MRU, né, V. A terceira lei, para fechar aqui, né, o nosso início do estudo da dinâmica, é a famosa lei da ação e reação. Né? Ela diz o seguinte: quando um corpo A exerce uma força num corpo B, este exerce uma força em A, né, em um A, acho que está tudo confuso aqui o texto, exerce, né, em A uma outra força, que não, seria em A. Estas forças terão mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Gente, tem uma coisa que confunde muito, que em função dessa confusão aparece nas provas justamente uma pegadinha para saber se a pessoa está atenta ao que fundamenta essa terceira lei. A lei de ação e reação, ela tem um detalhe importante. Se um corpo, se eu faço uma força num corpo, esse corpo devolve a força, eu poderia pensar, nada pode se movimentar, nada deveria se movimentar porque a força é igual e contrária, então anula tudo. As forças de ação e reação, gente, está um detalhe importante. Elas não se anulam pelo simples fato delas atuarem em corpos diferentes. A ação parte de um corpo, a reação vem do outro. Então, por exemplo, quando a gente está em pé, se ficar em pé por muito tempo, sinto desconforto no pé, o pé começa a doer, fica cansado. O peso, que é o resultado da atração que a Terra exerce sobre nós, quando a gente está apoiado no chão, em pé, né, a força de contato que a gente faz no chão é exatamente igual à força-peso. E o chão reage, então a gente sente a reação a esse contato. Ok? Por isso que as forças não se anulam, senão não existiria movimento. Seria bem complicado. Então, o detalhe é pensar que elas atuam em corpos diferentes. Ok? Eu vou passar agora para um outro. São os exercícios que tem aqui, que estão na folha que vocês vão receber, ou já receberam, não sei. Mas eu vou usar um outro programinha para poder utilizar aqui a meta digitalizadora e a gente poder falar um pouco mais. Só fazer um ajuste aqui, gente. Pequeno ajuste. O aplicativo que eu vou abrir agora foi o mesmo aplicativo. Quem assistiu a aula passada viu, é o OneNote. Tem outros parecidos também, que tem a mesma função dele, mas é um aplicativo muito bom que a gente consegue riscar, né? Fazer aí. Então, olha só. Deixa eu testar aqui. Posição aqui da mesa. Só testando aqui, gente. Ok. A gente faz vários testes, mas aí na hora que vai usar tem alguns probleminhas. Mas dessa vez não. Vamos lá então. Um plano perfeitamente liso e horizontal é continuado por outro áspero. Um corpo de massa 5 kg move-se no plano liso, onde percorre 100 metros a cada 10 segundos. E ao atingir o plano áspero, ele percorre 20 metros até parar. Determine a intensidade da força de atrito em newtons, que atua no corpo quando está num plano áspero. Você poderia pensar, poxa, mas a gente nem tratou de força de atrito. E está falando aqui, vamos já aqui entender a situação. Então, aqui seria meu plano horizontal.
Ela acabou não ficando horizontal aqui, gente. Vamos representar aqui. Escorregou, mas vamos lá. Então, repare o seguinte, o que acontece aqui? Ele anda um trecho liso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar um trecho liso. Esse trecho aqui, sem atrito, eu não sei muita coisa sobre ele. Primeiro trecho. Então, o problema de física, gente, eu sempre dou a seguinte dica. Sempre procura fazer um desenho para entender o que está no texto. Então, ele percorre um pedaço aí, sem atrito. Né? Então, eu vou ter meu bloquinho aqui. Pois não? Alguma dúvida aí? Não, foi no chat, só. Ah, ok. Perfeito. Então, aqui, vem o meu bloquinho. Reparem que nesse primeiro trecho, até um ponto aqui que eu estou colocando aqui, sem atrito. Quando chega num determinado ponto, eu tenho atrito. Então, aqui eu vou ter com atrito. O que acontece aqui? Nesse trecho, ele vai percorrer uma distância de 20 metros. Ele vai percorrer uma distância de 20 metros, vou colocar aqui ΔS, até parar. Ora, nesse primeiro trecho aqui, a única coisa que eu sei é o seguinte, que ele percorre uma distância de 100 metros, eu não sei se ele percorreu 100 metros, eu só sei que ele percorre 100 metros a cada 10 segundos, é uma informação. Então, nesse trecho, como não tem atrito, está livre de forças externas, o que eu tenho aqui é um movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele é constante. E eu posso, né, encontrar essa velocidade utilizando essa relação aqui, simples de velocidade. ΔS, ΔT. Então, essa velocidade que ele vem, como ela é constante, quando chega no trecho que tem atrito, essa velocidade que ele tem anteriormente, do MRU, passa a ser uma velocidade inicial. Eu já ia colocar o valor aqui, mas vamos já ver. Que valor é esse? Ele anda 100 metros a cada 10 segundos. Então, aqui, ó, tranquilo aqui esse cálculo, né? A velocidade dele no trecho de MRU é de 10 metros por segundo, que é justamente a velocidade inicial dele no trecho com atrito. E a velocidade final dele vai ser de quanto? Zero, porque ele vai deslizar 20 metros até parar. E ele quer essa força de atrito. Então, olha só, vamos pensar. Uma hora de um problema lá, poxa, vou pensar na força de atrito. Aí a força de atrito a gente vai ver lá na frente que é um Mi vezes A normal. Mas eu não tenho esse coeficiente de atrito, eu não tratei desse coeficiente. Aí é que está o problema. Quando o meu bloco passa a percorrer esse trecho, a única força que atua ao longo do movimento, qual é, gente? A única força de atrito, a única força que atua, eu dizendo, é a tal força de atrito. Coloquei aqui até em vermelho, é o FAT. Significa dizer, então, que essa força de atrito, eu também posso encarar ela como uma força resultante. É a única força que atua na direção do movimento, aqui meu movimento. E esse movimento aqui, ainda posso dizer mais, é um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado. E repara que a velocidade vai diminuindo até parar, ainda posso dizer mais, ele é movimento retardado. Só para a gente lembrar alguns conceitos. Ora, tomando isso como referência, se a minha força de atrito é a minha força resultante, a força resultante é massa de aceleração. Então, nesse caso aí, eu vou poder calcular a minha força de atrito a partir da relação da força resultante, né, mostrada na segunda lei de Newton. Para isso, eu só preciso da massa e da aceleração. Ora, a massa é algo que é me dado aqui.
Qual é a outra confusão que poderia aparecer nesse problema? Poxa, então em aceleração é ΔV por ΔT. Não ia rolar essa relação de aceleração aqui nesse caso. Por quê? Eu não tenho o tempo nesse trecho com atrito. Tenho que ter atenção que esses 10 segundos, essa informação está relacionada para o trecho sem atrito. Então, eu não tenho ΔT, não dá para calcular a aceleração. Então, eu vou ter que partir de uma outra equação. Para esse trecho de MRU-V, alguém consegue enxergar que equação eu poderia resolver o meu problema para encontrar a aceleração? Porque bem aqui eu tenho um problema de MRU-V, né? Então, são as equações do MRU-V. Para esse caso, eu vou precisar da equação de Torricelli. É o que eu tenho aqui para esse caso. Olha só, velocidade final, quanto é que é? 0. Vou colocar aqui ao quadrado só para enfatizar. 0. A minha velocidade inicial, 10. 10 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração e o ΔS nesse trecho com atrito, que é 20. Então, 20. E aqui passa só a existir um problema de matemática, que a gente vai resolver. Tá bom? Então, aqui tem várias formas de resolver. Eu não gosto de dar passadas muito rápidas, porque a gente sabe que a matemática, para alguns, tem mais facilidade e para outros nem tanto. Isso é normal. Vamos escutar uma novena aqui, tá, gente? Que está passando aqui perto, mas é o momento, né? Então, 100, que é 10 ao quadrado, aqui 2 vezes 20 fica 40. Olha só. Fazendo aqui o ajuste final, separando esses termos, vai ficar negativo para um lado. Tá ok, gente? Espero não ter sido muito rápido essa continha aqui. Aí, reparem que aparece sinal negativo. Colocando aqui 12,5 metros por segundo ao quadrado. O resto da minha conta é 2,5, na verdade, né? É 12,5. Ficou 100 dividido por 40. Resultado negativo aqui, né? Então, fica 2,5. Ok? Então, esse foi o caminho para achar justamente a tal força de atrito. Ou, na verdade, a minha aceleração. Então, a minha aceleração agora permite que eu calcule a força resultante, que é a massa multiplicado pela aceleração. Então, quando eu tenho um negativo aqui, eu carrego esse negativo, eu tenho cuidado de colocar o parêntese aí para não confundir, né, as operações que precisam ser feitas aí. E aí, quanto é que a gente fica no final disso aqui? Lógico que eu antecipei o resultado, né? Menos isso aqui multiplicado por 5, 12,5 newtons, que é o valor da força, né, a unidade que a gente usa aí para calcular o valor de força. Então, essa é a minha força de atrito. É a força resultante. Então, nesse caso, eu não precisei do coeficiente de atrito. Né? Não falei de força de atrito, mas aqui eu quis chamar a atenção para essa questão aqui, justamente para entender o que é a força resultante. É a soma de todas as forças. A única força que estava atuando no movimento, a força ela pode atuar para movimentar, para aumentar o movimento, uma força motora, mas ela pode ser uma força também de resistência, uma força que faz diminuir e até cessar o movimento. Nesse caso, por isso que aparece sinal negativo aí. Ok. Então, essa que foi a intenção. Vamos lá, então. Tranquilo aí, alguma coisa que ficou. Podemos passar para outras. Próxima questão. Tudo certinho aí, alguma coisa que ficou engatado.
Momento de falar. A gente vai agora, né, prosseguir. Então, reparem que o problema de física ele vai caminhando, onde o raciocínio físico tem que ser desenvolvido primeiro, para depois eu poder fazer as contas que tem que ser feitas. Se eu tentar atropelar, tentar pensar só na matemática, não tem como. Se eu pensar só na matemática, só na fórmula, eu ia tentar resolver esse problema utilizando a fórmula de força de atrito. Eu não ia chegar no resultado. Então, a gente tem que ter esse cuidado no pensamento, no raciocínio aí. Ok, gente? Vamos ler essa próxima questão aqui. O peso de um corpo depende basicamente de sua massa e da aceleração da gravidade em um local. O que é o peso de um corpo, gente? O peso é uma força, né? É esta relação aqui, massa vezes gravidade. O que acontece? A Terra, ela atrai tudo em volta dela. E o agente responsável por isso, que é uma força de atração, né? Você atrai a Terra também te atrai. Né? O G é a aceleração da gravidade local, e lá na frente a gente aprende, né, na gravitação, como é que surge esse G aí, que é uma aceleração. A tirinha a seguir mostra que o Garfield está tentando utilizar seus conhecimentos de física para enganar o seu amigo. O que está dizendo aqui a tirinha? Lá o dono do Garfield, você está muito gordo. Aí o Garfield, com aquela cara debochada dele, disse, eu estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu e tal. O Garfield falou. Aí o Garfield dá a costa para ele, né? E você vai para onde? Vou para um planeta cuja gravidade seja menor. Então, repare, né? O Garfield está usando uma malandragem. Se é o peso que está grande, basta ele alterar a gravidade. A aceleração da gravidade altera o peso. Mas, qual é o problema aí? Que a gente mistura tudo, né? No dia a dia, a gente confunde no linguajar, quando se fala peso, está se falando de massa. Né? Então, nessa confusão, o cara elabora essa questão, tentando aí propor justamente você formular esse conhecimento que trata da diferença entre peso e massa. Peso é resultado de uma ação de atração que a Terra exerce. Estou falando da Terra porque nós vivemos nela, mas qualquer outro planeta, quanto maior a massa desse planeta, a gente percebe que maior é a gravidade, maior é a força de atração. Menor a massa do planeta, no caso a Lua, que é um satélite, a gravidade na Lua é 1/6 da gravidade na Terra. Então, o peso lá é menor. E a massa, a priori, é o quê? É a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, a princípio, a força de atração de um planeta não interfere na massa. Então, de acordo com os princípios da mecânica, né, que eu acabei de discutir aqui com vocês, se Garfield for para esse planeta, né, aí diz, ficará mais magro, pois a massa depende da aceleração da gravidade. Não depende. Né? A massa é o resultado, né, da quantidade de matéria que um corpo possui. Ficará com um peso maior. Não, porque o objetivo dele vai ficar com um peso menor porque ele quer um peso menor. Se ele quer uma gravidade menor traz um peso menor. Não ficará mais magro, pois sua massa não varia de um local para o outro. É isso que diz a física clássica. A massa não vai variar. Então ele não vai ficar mais magro. Se o fato de dizer que o gato lá está gordo é em relação à sua massa. Então, é a letra C que a gente fica. Na letra D, letra C está correta, tá, gente? Mas bora ler aqui a letra D. Ficará com o mesmo peso, não porque peso depende da gravidade. Se ele vai para um planeta onde a gravidade é diferente, peso diferente, porque tem uma relação direta aqui, né, de multiplicação. Letra E. Não sofrerá nenhuma alteração no seu peso e na sua massa. Também não, porque gravidade ela altera na relação aqui do resultado que eu tenho,
a chamada força-peso. Ok? É um problema básico para a gente entender aí a diferença entre peso e massa, que é algo de muita confusão, e eles utilizam justamente isso, né, nas provas de certames que aparecem por aí. Ok? Se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar. As dúvidas sempre são bem-vindas. Bem? Terceira questão. Um corpo de 20 quilos de massa cai em queda livre, de uma altura de 2 metros. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, G é uma aceleração, né? É correto afirmar que durante a queda o corpo atrai a Terra com... Gente, é ação e reação aí, tá? A força que a Terra atrai a gente é a mesma força que a gente atrai a Terra. Mas, ora, esse corpo aqui, qual é o peso dele? Na massa vezes gravidade, então, é 20 quilos vezes 10. Então, o peso dele, que é a atração que a Terra exerce, é de 20 newtons, 200 newtons. Mas também ele atrai a Terra com 200 newtons. Só que a Terra é muito maior. Então, 200 newtons para a massa da Terra dá até para calcular, né, a aceleração que a gente poderia fazer na Terra, mas é um valor muito desprezível. Tá? Mas fica valendo aqui o princípio da ação e reação. Né? O corpo atrai a Terra com uma força desprezível. Ela diz que para a Terra é uma força desprezível, de fato, mas aproximadamente zero. Aproximadamente zero, não, porque é 200 também. Força menor que 200, não, porque é par ação e reação. Né? Superior a 200 newtons, não é menor nem maior, é igual. Então, aqui temos a letra D, né, para a gente pensar justamente na ação e reação. A atração que a Terra exerce sobre o corpo, a gente também exerce na Terra essa mesma força. Ok? Não tem diferença nenhuma. Essa aqui, gente, essa questão aqui ela é muito interessante. Tá? A gente pensar também um pouco agora na inércia. O que é a inércia? A massa de um corpo é a medida da sua inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, também menor será a inércia. Então, aqui, pensando nisso, a quarta questão diz o seguinte, olha só, a figura abaixo mostra a força em função da aceleração para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos, é correto afirmar, vamos pensar aqui, gente. Esse gráfico me dá o quê? O que esse gráfico está me mostrando? É importantíssimo você prestar atenção nas informações do gráfico. O gráfico me dá valores de força e a aceleração produzida por essas forças. Então, mostra o comportamento. Então, o que nas alternativas, se a gente for ler, ele quer saber exatamente quem tem a menor inércia, quem tem a maior inércia. Vai girar em torno disso o raciocínio. Olha as alternativas aqui. Letra A. O corpo 1 tem a menor inércia. O corpo 3 tem a maior inércia. O corpo 2 tem a menor inércia. O corpo 1 tem a maior inércia. O que quer saber é o seguinte. Alguém tem a menor inércia, alguém tem a maior. Quer saber quem tem a maior? Se tiver aí. Ou quem tem a menor. Eu tenho que identificar isso no gráfico. Gente, aí eu penso na segunda lei de Newton. Eu posso medir a massa colocando um corpo numa balança, mas eu posso também medir a massa justamente nessa relação entre força e aceleração produzida pela força. Né? Então, olha só, o corpo 1
Vamos imaginar aqui. Olha só o valor de 8 newtons. Para uma força de 8 newtons, qual é a aceleração produzida? Vou tentar enxergar aqui. Eu não sei exatamente, mas é um valor entre 2 e 4. Pode ser 3. Eu não tenho como precisar, mas é um valor que não chega a 4. Agora eu vou pensar no corpo 2. No corpo 2, repare que uma força de 4 newtons, aparentemente aqui, produz uma aceleração de 4, ou um pouco maior que 4, em torno de 4. E o outro corpo é o corpo 3. Bora ver o que está acontecendo aí para o corpo 3. O corpo 3, pegando aqui esse gráfico aqui, vamos pegar o 2. Uma força menor, ou seja, uma força de 2 newtons, também produz uma aceleração ali em torno de 4. Então, reparem que, se a gente pensar aqui nessa relação entre força e aceleração, repara que o corpo A, uma grande força em relação aos outros, uma força de 8 newtons, só consegue produzir uma aceleração que não chega nem perto de 4. Ou seja, uma aceleração pequena. Os outros, uma aceleração menor, no caso, o corpo 2, uma aceleração de 4, uma força de 4, produz uma aceleração mais ou menos de 4. Esse aqui, o 3, né, ele produz uma aceleração aqui com uma força de 2, em torno de 4. Então, gente, dá para perceber, raciocinando por essa relação aqui, que o corpo 1 ele vai ter a maior inércia. A maior tendência, a maior resistência a mudar de movimento. Porque a maior força gera a menor aceleração entre os três. Então, ficaria correto aqui, por essa análise. Podia até fazer uma enquete aqui, esqueci de fazer enquete com vocês, eu gosto de fazer enquete. Qual é que vocês acham e tal, e depois explicar. Bora ver se dá para ter a letra D. Corpo 1 tem a maior inércia, partindo do raciocínio, do princípio que a maior força aí registrada produz a menor aceleração. A aceleração é mudança de velocidade, então a velocidade dele muda muito pouco, mesmo com uma força grande. Isso é a inércia grande que ele vai ter. Decorrência dessa inércia maior, em relação aos outros. Okay? Então, reparem que tem problemas, os certames gostam muito disso, às vezes o problema tem pouco cálculo, mas muito raciocínio em cima da física. A gente procura enfatizar aqui, nessa preparação. Aqui, gente, um problema muito clássico, né, dos bloquinhos, né? O problema desses bloquinhos sempre aparece aí. É o seguinte. O bloco 1, de massa 4 kg, e o bloco 2, de 1 kg, representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F de módulo 10 newtons, essa bem aqui, aplicada ao bloco 1 e passa a deslizar sobre a superfície com um atrito desprezível. Então, não vamos nos preocupar com atrito aqui. Letra A. Determine a direção e sentido da força F12, exercida, né, acho que do bloco 1 para o bloco 2. Acho que foi comido aqui deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Ok. Na hora de... Agora dá para ler tudo, né? Determine a direção e sentido da força 1, 2, exercida pelo bloco 1 sobre o bloco 2, e calcule seu módulo. Determine a direção e sentido da força 2, 1, exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1, e calcule seu módulo. Bom, vou até aumentar aqui para a gente mexer mais na figura aqui, o desenho não ficar muito apertado.
Então, gente, nesses problemas de bloquinho, que são clássicos, tem uma coisa que a gente faz logo de cara aqui, que é o seguinte. É fazer o diagrama de forças. Sempre vai ter a força-peso, ainda que ela não vá produzir movimento, mas a gente coloca aqui, porque quando avança o problema, a gente não pode esquecer dela. Força-peso, força normal. Bloco 2 também, da mesma maneira. Peso 2, normal. Então, peso e normal, nessa situação, não vão produzir movimento. Mas é necessário que a gente não esqueça, porque em algum outro problema essas forças podem interferir no movimento e se a gente esquecer delas, já fica perigoso. Então aqui ó, tem essa força, que um vai empurrar o 2, e pelo princípio da ação e reação, o 2 vai empurrar um. Então, pensando no bloco 1, a gente vai construir as equações de movimento. Para o bloco 1, na direção do movimento, as únicas forças que eu tenho é a força F, e contrária, na direção, no sentido contrário, essa força aqui, que é a força que o 2 faz nele. Eu não coloquei lá, não vou escrever lá para ficar muito cheio o desenho. É a força que o 2 faz no bloco 1. Tudo isso atuando na massa 1, né, multiplicado pela aceleração. A segunda equação vai envolver o segundo bloco. O segundo bloco, a única força, se você olhar no desenho, por isso que o desenho é importante, é a força que o 1 faz nele, a força de 1 para 2. Massa do 2 vezes a aceleração. Se você prestar atenção, se essas forças 2, 1 e a força 1, 2 são par, ação e reação, então esse problema aqui, ele está querendo, né, fazer uma pegadinha. Porque se você entender que isso é um par, ação e reação, quando você calcular a letra A, automaticamente você já tem a resposta aqui da letra B. A aceleração é a mesma porque esses blocos aqui estão juntos, né, nesse movimento. Como é um par, ação e reação, na hora que eu somar essa equação de cima com a de baixo, esse aqui anula com esse. Ó. Vai ficar só F igual. Aqui para o outro lado vai ficar massa de 1 vezes aceleração, mais massa do 2 vezes aceleração. Ajeitando aqui, é sempre bom ajeitar. Como a aceleração é a mesma dos blocos, eu posso colocar a aceleração em evidência. Até é interessante a gente fazer isso para exercitar um pouco, né, a matemática. Agora, o que eu vou ter que calcular, então, a aceleração? Porque a aceleração, gente, ela aparece nessas equações aqui. Eu não posso calcular nem essa força aqui, eu não sei quanto é que é a minha aceleração, então eu preciso dela, porque as forças de contato que eu estou precisando calcular dependem do valor da aceleração. Então vamos jogar aqui para cima. Então a força aqui é 10, aqui a soma das massas, 4, né, quilogramas, a outra é 2, é isso? Não, desculpa. 4 quilogramas. Até esse negócio, esse 2, na hora da prova, o cara confunde. É importante marcar os valores que a gente está usando aqui. 1 quilograma vezes A. Então, A vai ser 10, que divide 5. Né? Eu somo ali, passa dividindo. Então, minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Sendo a minha aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, eu pego qualquer uma dessas relações, ou do bloco 1 ou do bloco 2, para calcular. A única resposta que o problema vai ter é porque F12 vai ser a massa do bloco 2, a massa do bloco 2 vale 1 quilograma, né? 1 quilograma, multiplicado por quem? Pela aceleração. Ok? Então, isso vai dar o quê? 2 newtons.
E aqui, numa prova, eu entendendo a teoria, eu não preciso fazer a outra conta. F12 é igual a F21. Então, responde as duas aqui, o item A e o item B, respondidos. A partir dessa noção do entendimento de que as forças de ação e reação, elas têm o mesmo módulo, né? Mesma direção. Elas atuam em sentidos contrários e em corpos diferentes. Esse é o grande entendimento aí para a nossa ação e reação. Mais uma vez, essa terceira lei aí sendo aplicada aí para poder encurtar o caminho da resolução. Eu poderia pegar a outra equação depois? Poderia. Eu só ia ter um tempo a mais gastando na minha prova e que não ia me dar nenhum resultado, né, significativo. Olha só essa questão aqui, gente. Essa questão é do Enem aí, se não me engano, 2018. Toda vez que você olhar um gráfico aqui, você não se assusta, querendo entender exatamente o que está acontecendo em cada gráfico. Se você entender o princípio físico que ele está abordando na questão, você consegue chegar lá. E gráfico, gente, é o pavor de muitos alunos. Mas vamos lá e tentar desmistificar esses gráficos aí que às vezes aparecem e atrapalham. Então vamos entender a questão. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Isso é sério, gente. Justamente no impacto, a desaceleração é algo que incomoda muito, que pode justamente fazer, né, ter lesões graves. Pensando na segurança do seu produto, né, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, ou seja, para identificar qual é a aceleração sofrida ali naquele impacto, né, que o cinto teve que suportar. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Então, aqui a aceleração em função do tempo. É a desaceleração. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. E aí ele pergunta aqui qual o modelo de cinto, né, para oferecer o menor risco de lesão. Gente, a lesão ela se dá justamente pela desaceleração brusca, né? Se eu pensar nisso, repara que esse gráfico aí me dá uma informação interessante, porque reparem, onde é que eu vou ter aceleração, uma desaceleração brusca? É justamente aqui, olha, esse gráfico aqui, por exemplo, que cada cinto 1, 2, 3, 4, 5 é por um traçado diferente. Vamos pensar isso aqui, olha, ele dá um pico, né, que aparentemente, né, é menor do que esse aqui. Esse aqui, com certeza, não é o mais seguro, né, gente? Esse aqui é o maior pico. Esse aqui deve quebrar os ossos da pessoa. É uma desaceleração muito forte, né? Se você pensar em termos de desaceleração, que a menor desaceleração vai tornar o produto mais seguro, você vai ter essa curva aqui mais suave, olha, a mais baixinha de todas. Repara que a aceleração ela vem subindo, né? Ela vem subindo uma curva mais suave em relação aos outros aqui. Esse aqui, né, parece a montanha-russa, né? Essa montanha-russa, esse aqui também. Esse aqui ainda tem um pico, ainda fica um tempo aqui, uma desaceleração grande, depois que cai. Então, o mais suave, o mais seguro seria esse aqui. Pela legenda, nós não temos coisa, eu acho que é o cinto 3. Né? É onde justamente a aceleração é mais suave, ou melhor, a desaceleração. Que a desaceleração, gente,
é o fator complicador do movimento. Se você, um avião lá, quando ele está a 800 km por hora, isso não incomoda ninguém. O que incomoda, o maior risco é quando está decolando e quando está pousando, que ele está acelerando, né, para poder levantar voo, e quando ele vai pousar, que ele está desacelerando. Então, o avião, ele, numa manobra de pouso, ele começa muito antes de chegar na cidade a diminuir a sua velocidade, que é justamente para não ter esse impacto, né, esse desconforto da aceleração ou da desaceleração para os passageiros. Tá ok, gente? Então a curva mais suave é essa aqui, produzida pelo cinto 3. Ok. Vamos lá. Temos só 5 minutos, gente. Deixa eu ver se tem uma questão aqui que a gente pode terminar ela com mais tranquilidade. Essas duas aqui, eu vou ficar devendo essa aqui, porque essa aqui é um tempinho maior. Vamos lá para 8 e 9, para a questão 8 e 9. Fico devendo só essa aqui, depois eu posso mandar para o Daniel a resolução dela, para vocês consultarem no Drive, tudinho. Então, olha só. Durante uma faxina, isso aqui também é de Enem, essa questão, não lembro qual nome. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar um móvel. Né? Acho que está faltando aqui um... Pessoal, ele está aqui. Pois a terceira lei de Newton define que se puxar um móvel, o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Mas já falando bem isso aqui, né? Tratamos, né? Seria a letra A, né? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Né? Ele não cai bem aí porque ele diz, eu vou empurrar o móvel me empurra, não acontece nada. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Se fosse nula, não ia sair do lugar. Né? As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Isso também não condiz com o que ele está propondo aí, né? Querendo burlar, querendo interpretar a lei de uma forma errada. A força de ação, né, é um pouco maior que a de reação? Não. Né? Alguém apostou na letra D? Vamos analisar então direitinho aqui a letra D. É isso? A força de ação e reação é um pouco maior. Não, porque o par ação e reação são iguais. Na letra E, o que a letra E está dizendo para a gente? O par de força de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Então, seria essa a alternativa para a gente. Ok? Então, lá, e lembrando que a gente cai de novo no fundamento aí da lei, né, que diz a terceira lei, que sempre atua em corpos diferentes. Então, a malandragem do garoto aí não está querendo deturpar as leis de Newton. Tudo bem aí, Leonardo? E aqui para encerrar, né? Vamos pegar a nona questão. A força de reação normal é muito importante aqui, alguns detalhes que a gente vai ver nessa questão. É uma força que surge quando existe contato entre o corpo e uma superfície, sendo definida como a força de reação da superfície sobre a compressão que o corpo exerce sobre esta superfície. Abaixo temos 4 situações, com respectivos diagramas de força. Analise a representação da força de reação normal em cada uma das situações. Então, olha só. Nessa primeira aqui está correto, né? Porque o peso
o bloquinho aqui nessa primeira situação, a situação mais simples. Ele exerce uma força de contato no chão, uma coisa, vou até mudar aqui a cor, que é exatamente igual a força-peso. Mas vai ser sempre igual a força-peso? Não necessariamente. O teu peso, gente, é resultado da atração da Terra, tá? Sempre vai estar lá, peso. Se você está apoiado em algum lugar, com todo o teu peso, então a força de contato vai ser igual à força do teu peso. Então a reação vai ser igual à normal. Então, o que eu quero dizer é que peso e normal não são par ação e reação. Tá, ok? Porque peso e normal estão atuando num corpo diferente. Mas eu tenho aqui, nessa situação, uma força de contato. Né? Que é igual ao peso. Aí o chão reage. Tá? Então está correta a colocação, o diagrama de forças. Mas olha só, se eu pego o meu caixote e faço uma força, né, para ele ficar lá no teto, lá, suspenso, preso, o peso vai estar para baixo. Está correta a força-peso aqui representada no item B. O caixote agora, ele está pressionando um apoio que está para cima, devido a essa força F. O apoio, onde o caixote está, vai reagir. Então, olha só, peso e normal agora tem o mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Então, que a reação da caixa vai estar sempre contrária à força de contato, que no caso essa força F aqui. A terceira figura, está correta aqui o peso, né? A força aqui de deslizamento, a outra força aqui que vai tentar fazer o corpo não deslizar, ou então jogar ele aqui para cima. Mas a força normal, gente, ela tem uma seguinte característica, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. Ela sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, a força normal aqui ela não está correta. Porque se você olhar aqui, a direção dela está na mesma direção da força-peso. E no plano inclinado isso não acontece. Tá? A situação aqui é essa aqui, ó. Peso. A normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, peso e normal num plano inclinado não coincidem na direção e no sentido. Tá? Não coincidem na direção. Então, isso aqui está errado. Aqui, um caixote aqui, o cara fez pressionou aqui para ele não escorregar. A força-peso sempre para baixo. Né? Aqui vai ter uma força para cima que impede dele deslizar. Aqui vai ser uma força de atrito. Né? Então, se a pressão do contato, né, se a força de contato é nesse sentido aqui, vai ter uma força de reação ao contato no sentido contrário. Então, está correto aqui, está correto aqui e aqui. Então, qual seria a alternativa para a gente marcar aqui, a partir dessa análise? Está correto A1, A2 e A4. Então, acho que é a letra A, né, gente? Letra A, conferindo aí o nosso resultado. Tá ok, gente? Então, eu acho que a gente conseguiu aí. Letra C. Não é a letra A, não? Aqui está correta 1, 2 e 4. Tudo bem, Sara? Acontece, todo mundo confunde. Né? Mas está tudo bem, entendeu, né, Sara? Outras pessoas também quiserem perguntar. Tá? Então, essas questões aqui, a gente procura trabalhar de uma forma bem básica para reforçar o entendimento das leis de Newton, né? E a gente poder seguir aí no estudo. Tudo bem, gente? Então, a gente termina por aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero ter ajudado aí na compreensão um pouco mais das leis de Newton.
e vamos seguir aí na caminhada, tá? O material já está com o Daniel, deve estar disponível aí com vocês em breve, e vamos em frente. Ok, gente? Muito boa noite. Obrigado a todos vocês aí pela atenção, pela paciência, tá? Tenham um bom Sírio, né? Para quem é católico, para quem não é católico, um bom final de semana para todos. Até a próxima, gente. Ok? Valeu mesmo.